Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stendhal da Volta, o podcast da Renascença que está a acompanhar etapa a etapa e in loco a volta ao Algarve em bicicleta. Hoje foi dia de segunda etapa, a primeira de montanha. Tivemos uma subida nova à Foia, um percurso com mais ou menos a mesma distância das subidas mais habituais, mas um percurso mais duro, estradas mais estreitas também e que fez estragos e diferenças bem maiores no pelotão. Assistimos a um sprint final entre três ciclistas, Paul Seixas da Decathlon, Juan Ayuso da Lidl Trek e João Almeida da UAE Team Emirates. Primeira vitória da extremamente promissora carreira de Paul Seixas. Hoje recebemos Cândido Barbosa, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e que tem no seu palmarés algo como, se não estou em erro, 16 vitórias de etapa na volta ao Algarve e duas vezes vencedor da classificação geral em 97 e também em 2002. Cândido, muito obrigado por estar connosco. Acha que assistimos a história hoje? Seixas é apontado aos maiores patamares, ao patamar de Tadej Pogačar, a uma eventual sucessão até do Pogačar. Como é que foi assistir, até de um ponto de vista da organização, à primeira vitória de um talento destes? Bom, boa noite. É sempre bom termos mais uma volta ao Algarve, recheada de excelentes ciclistas, de jovens promessas e de outros que já não são promessas, são mesmo certezas daquilo que é a nata do ciclismo mundial. Foi interessante a chegada ao Alta Foia, uma subida inédita que queremos premiar, queremos de alguma maneira. A Foia é o ponto mais alto do Algarve, mas a subida tradicional do meu tempo é uma subida bastante suave e não faz grandes diferenças. O que se pretendeu foi fazer aqui um género de um carrossel antes de chegar a Monchique e que depois concentrássemos a dureza da etapa na parte final e que naturalmente a subida final, que é quase duas subidas numa só, com estrada bastante estreita, uma parte inicial lindíssima, e depois aquela parte final já entre eucaliptos, mas com uma final também a chegar às antenas, pelas costas daquilo que estamos habituados a receber a chegada à Foia. E o João, já sabemos que não é um homem de grandes mudanças de ritmo, que não pode deixar para cima do risco da meta e acabou por, no último quilómetro, tentar fazer a diferença e que acabou por o grupo de cerca de 6 ciclistas que lá iam, ficou fracionado e ele, nos metros finais, Paulo Seixas a fazer a diferença, um jovem que quizás, quem sabe, poderá vir a ser mais um dos melhores ciclistas do mundo e a estrear-se em Portugal. Para nós é um enorme orgulho e naturalmente que Ayuso com intenções, não vamos, se à partida dizia que não sabia qual a forma física da Ayuso, hoje já se percebeu. Está de amarelo, não é? Está de amarelo. Com um contrarrelógio amanhã, numa luta, creio que vai ser entre Ayuso e João, mas haverá outros especialistas da modalidade, neste caso do contrarrelógio. Temos o Filippo Ganna, por exemplo. Exatamente, o Ganna será um sério candidato. O contrarrelógio é um contrarrelógio puro para especialistas, por isso queria dizer que Ayuso e João Almeida devem estar aqui numa luta amanhã para se preparar para o último dia do Malhão e creio fazermos já aqui uma pequena análise de que o dia da manhã já vai ditar um bocadinho daquele que pode ser o principal candidato ao dia do Malhão e, naturalmente, à vitória final. Acaba por ser interessante, ainda puxando aqui ao triunfo do Paul Seixas, que exatamente há 6 anos o Pogačar estreou-se a vencer. A primeira vitória dele é também na volta ao Algarve, na segunda etapa, na Foia. A primeira vitória acaba por ser curioso, que podemos ter quase uma repetição e há um grande peso que está a ser dado pela imprensa internacional mesmo a este triunfo já do Paul Seixas. Bom, é um jovem promissor e que naturalmente acreditamos que será um futuro já presente do ciclismo mundial e seria ótimo que realmente esta réplica, porque... E que ficasse marcado, não é, na história. Exatamente, ficasse daqui a 5 anos
tivéssemos aquele sentimento que hoje temos do Pogacar, quando ele ganhou lá atrás na segunda etapa na Foia, e estamos hoje a falar dele. Esperamos que daqui a 5 anos possamos estar com o mesmo entusiasmo a falar de Paulo Seixas. Já tive a oportunidade de conversar com ele nestes dias. Eu entrevistei-o antes da primeira etapa. Ele não tem a certeza até das raízes de Portugal, das raízes que o ligam a Portugal, ele nem sabe, não conversou com ele ainda. Por acaso não, mas soube que é através de um avô. É o bisavô, na verdade. O bisavô, e naturalmente que o nome nota-se que não engana, não é? Não engana. Ontem tivemos a etapa rainha do AE Tour, que é uma prova que está a decorrer ao mesmo tempo que a Volta ao Algarve, que é de uma categoria superior, portanto categoria World Tour. Foi a etapa mais dura de montanha e o top 5 foi Tiberi, Del Toro, Gal, Van Eetveld e Johannessen, um top 5 sólido, mas Algarve, que é uma categoria abaixo, top 5 da sua etapa mais dura, Paulo Seixas, Juan Ayuso, João Almeida, Oscar Onley, que foi revelação uma das revelações do Tour do ano passado, e Matthew Riccitello, que foi uma das revelações da Vuelta do ano passado. Não fica nada atrás, apesar de ser uma categoria abaixo, se calhar até fica à frente. Bom, são coisas diferentes, naturalmente que o AE Tour é uma categoria acima, sobretudo porque tem um orçamento distinto, completamente diferente daquilo que é a Volta ao Algarve. Mas não nos podemos esquecer que a Algarvia tem vindo a melhorar, tem vindo a atualizar-se e nós queremos e achamos que tem todo o potencial ainda para crescermos, por isso este quadro que hoje nos surpreende no Alto da Foia é algo que em 18 licenças que a UCI tem de equipas World Tour, nós temos 12 cá, é muito relevante para nós, para um país tão pequeno e para uma série de competições internacionais que temos cá, mas que esta é a principal corrida internacional que cá temos e é para nós um enorme orgulho conseguirmos este quadro de gente. O que é que um pelotão desta qualidade, um top 5 desta qualidade numa etapa rainha, se lhe quisermos chamar assim, o que é que diz da prova, o que é que diz até do desenho de uma etapa destas? Bom, é por tradição a Volta ao Algarve ter bom clima, as unidades hoteleiras estarem distribuídas por todo o Algarve e as equipas não ter que se deslocar. Isso é um elemento, um fator super positivo, que diria que eles colocam quase em primeiro requisito como uma das principais opções da Algarve, porque temos uma outra corrida aqui em Andaluzia ao lado e as grandes equipas estão cá e nós estamos num país que tem outro potencial que não Portugal em termos de ciclismo, mas estão cá. Este ano criamos aqui algumas inovações, mas o percurso tentamos que fosse um percurso equilibrado, um percurso que tivesse 2 etapas para sprinters, desde logo a primeira, no primeiro dia, para etapa de arranque, digamos. Hoje uma etapa de média montanha, mas que se tornou uma etapa já decisiva. Amanhã um contrarrelógio para especialistas, mas para aqueles que não estão tão preparados como alguns dos ciclistas portugueses, que é a primeira corrida do ano, poder ter aqui um dia um bocadinho quase de repouso, de descanso entre aspas, um descanso ativo, e depois termos mais uma etapa para sprinters, peço desculpa, chegada a Lagos, e depois mantermos esta corrida amarrada até ao último quilómetro do Alto de Malhão de domingo, que aí vem, e que será uma luta que seja com quem for, com dupla passagem no Malhão. É uma corrida super equilibrada, as estradas são boas, o nosso turismo acolhe muito bem e daí o sucesso desta grande volta. Eu conversei antes da primeira etapa com o Geraint Thomas, que antigo ciclista e hoje diretor da Ineos, e ele falou-me da importância de arrancar com uma prova que fosse tão versátil, ou seja, o que estava a dizer, 2 etapas, tem sprint, tem montanha, tem contrarrelógio. Não será provável vermos a Volta ao Algarve a mudar este formato no futuro? É um formato vencedor? Bom, ela já teve vários.
Ainda no ano passado, eu entro para a Federação a dia 18 de novembro e os percursos já estavam desenhados. Não é que me agradassem, e muito menos no sistema de terminarmos a última etapa no Alto Malhão em cronoescalada. Não é de todo um modelo para uma corrida de 5 dias vencedor. Não estamos a dizer que o passado que estava tudo mal, não, porque eu já fui organizador da Volta ao Algarve em 2013 e 2014. Acho é que para uma corrida de 5 dias no início da época, ok? Primeiro, desde logo não é necessário fazermos etapas com 200 e mais quilómetros. Hoje o ciclismo está-se a focar em determinados esforços de algumas características muito eficazes e que com esforços específicos, mas muito localizados em determinadas etapas. Por isso não podemos meter 200 km todos os dias e daí alguma redução na quilometragem e metermos... Esse foi um tema algo questionado, ou foi um tema ter sido a edição com menos quilómetros? Não é relevante para si? Não, esse tema foi naturalmente levantado alguma crítica porque existe sempre aquilo que estamos habituados, não é? E quando as pessoas ficam paradas no tempo, depois quando se altera alguma coisa que não esteja tão bem ou que se tenha que adaptar às novas gerações e às novas modalidades do ciclismo da atualidade, há sempre alguma crítica. Mas naturalmente que este é sem dúvida o modelo vencedor e sem dúvida aquele que se pratica em quase todo o mundo. Por isso achamos que é um modelo de 2 etapas ao sprint, 2 etapas, uma de média montanha e outra já de alta montanha, porque o Malhão não vai ser alta montanha, mas com aquela parte final torna-se quase alta montanha e decisiva. E um contrarrelógio que deve ter nunca mais de que 25 km, porque estamos no princípio da época, e um contrarrelógio que também não pode ser extremamente duro, porque quando estamos a iniciar a temporada, meter uma cronoescalada acho que não é o mais assertivo. Por isso, dependendo um pouco das autarquias, dependendo, porque isto há que haver aqui alguma rotatividade também, em termos de autarquias, iremos perceber se depois as decisões poderão estar mais no último dia ou a meio da volta. É isto que depois vai deferindo e que vai tornando a corrida também de alguma maneira versátil. Essas decisões de percurso são mais suas, são mais de Ezequiel Mosquera. Está satisfeito com... É a primeira prova, não é? Que estão a organizar em parceria. Está satisfeito para já com o trabalho? Muito satisfeito. Isto foi uma parceria que fizemos. Escolhemos desde a primeira hora que a direção da Federação Portuguesa de Ciclismo decidiu a equipa de Ezequiel Mosquera, porque conhece e reconhece que é gente humilde, mas gente competente e profissional. Gente que faz bem porque faz com gosto, com paixão. E o Ezequiel é, digamos, o capitão do barco e é isso que é os valores que ele impõe em toda a sua equipa. E eu conhecia e sei o quanto gosto ele tem por fazer bem. E naturalmente que essa é a responsabilidade dele. A parte desportiva é entre ele e o Nuno Lopes que se decide. Se as coisas até se faziam do género vamos vender às autarquias e depois desenha-se a parte desportiva, não. A coisa correta é fazer como fizemos este ano. Planear a parte desportiva e depois vendermos às autarquias na medida da necessidade daquilo que a parte desportiva exige. Por isso, estamos super satisfeitos. Nota-se estes primeiros 2 dias aquele carinho, nomeadamente por parte do turismo, por parte das autarquias, de notarem aqui uma mudança positiva e esta é
a forma e o formato e o alinhamento e o modelo que queremos para as próximas corridas, nomeadamente para a Volta ao Alentejo, e depois reforçarmos um bocadinho mais para a Volta a Portugal. Era isso que eu ia perguntar, essa noção de construir o trajeto primeiro irrelevante, não pensando em quem pode investir, em que autarquias pode investir, pode levar a Volta a Portugal para terrenos que habitualmente não têm sido percorridos nos últimos tempos? Poderá porque neste momento está a ser desenhada a Volta a Portugal, estamos a trabalhar, e do ponto de vista desportivo, Ezequiel Mosquera irá fazer com que a volta seja o mais equilibrada possível e que tenha certamente uma abrangência total do nosso território e quizás, quem sabe, mais um ano ou dois, conseguirmos até inclusivamente incluir as ilhas na Volta a Portugal. Eventualmente num prólogo, não é? Como fazem as grandes voltas às vezes, com 2 etapas, depois um dia de pausa, eventualmente, não é? Ou então até terminar uma volta a Portugal numa das ilhas, porque depois já só precisamos de levar para lá aquilo que são as bicicletas de contrarrelógio e ao outro dia já não precisamos de vir a correr porque temos mais uma etapa. Eu conversei com o Ezequiel Mosquera já nesta volta ao Algarve. Percebe-se que podem não existir muitas mudanças estruturais para este ano porque já não são possíveis, não é? Porque já está tudo homologado, ou seja, tudo o que possam ser alterações serão de percurso, de equipas, mas esse tipo de decisões, possíveis mudanças estruturais, estão pensadas ou estão discutidas, ou não faz muito sentido tomar essas decisões já porque não podem ser aplicadas este ano e serão tomadas eventualmente ou pensadas só depois de agosto? Bom, essas decisões, digamos que o português pode não ser aplicado o mais correto, mas elas já estão tomadas. Porquê? Porque naturalmente que nós não gostaríamos de continuar no mesmo modelo. A Volta a Portugal com 110 ciclistas à partida para nós não é opção. E como não é opção... O número, a quantidade de ciclistas considera muito relevante. Há algumas voltas que não têm muito mais do que isso. É o número ou é a qualidade? É as duas coisas. Naturalmente que se nós considerarmos que somos a 4ª volta maior do mundo, a Volta a Portugal, não podemos enfrentar uma... Em que métrica de maior? Por número de dias de competição. Ok, de competição, ok. Por número de dias de competição, a Volta a Portugal, após Giro, Tour e Vuelta, é a próxima volta que mais número de dias por etapas existe no mundo. Há pouca gente que sabe disto, mas é um facto. E que no próximo ano é o ano de centenário e o que se pretende naturalmente é internacionalizar a volta a duas medidas. Uma, pelo facto de nós conseguirmos ter um pelotão mais equilibrado, um pelotão que possa ser, do ponto de vista desportivo, maior e com mais qualidade, porque as equipas portuguesas vão ficar a ganhar. E nós, para crescer, teremos que ter sempre competições com os melhores. Não queremos e nunca iremos conseguir, tampouco, que a Volta a Portugal tenha o nível que tem a Volta ao Algarve. Isso está fora de questão e não é isso que se pretende. Mas pretende-se que a Volta a Portugal tenha no mínimo 140 ciclistas à partida. Não é preciso ter os 167 que estivemos no Algarve, mas no mínimo 140 ou 150, com um pelotão bastante mais equilibrado que aquilo que tem sido as últimas edições. Esse é um ponto. O outro é, de forma a internacionalizar, comunicarmos para além de Portugal. A RTP é o nosso melhor parceiro, o parceiro mais forte que temos na Volta a Portugal, também transmite para fora de Portugal, mas nós queremos utilizar outras plataformas que possam também dar garantias às equipas internacionais de poder ter esse retorno. Por exemplo? Por exemplo, ter as equipas internacionais conseguir saber que possa estar a ser transmitido em plataformas e em países das quais eles têm interesses
de retorno publicitário. E isso é uma garantia, é um garante para a organização também poder ter cá essas equipas. Depois, gostaríamos muito de utilizar a nossa modalidade como um maior veículo de promoção do nosso território. Porque o ciclismo tem a felicidade de ser um desporto, uma modalidade que, por sua vez, o efeito no evento é desportivo e, em paralelo, criamos outro evento que é um evento que vende territórios. É uma promoção da cultura, da parte histórica que nós temos, de todo um país, que não estamos focados a 4 linhas ou a um pavilhão ou uma pista fechada. Nós conseguimos, nota-se pelas 2 últimas transmissões, daquilo que conseguimos levar até ao mundo, por via também dos 78 países que estão a transmitir via Eurosport e naturalmente pela RTP, aquilo que é a qualidade do nosso país, aquilo que é o nosso território. E cada vez mais estamos a focar a parte desportiva em determinadas zonas do nosso país que possam ainda ser promovidas de uma forma mais profissional e de uma forma que a modalidade ligue o turismo a esta promoção que o desporto nos consegue oferecer. Puxando aí pelas equipas, já tem alguma Pro Team, eventualmente de World Tour, confirmadas ou em negociações para a volta a Portugal? Existem algumas, no entanto esse processo, como disse, é o Ezequiel Mosquera. A Federação, neste compromisso da volta a Portugal, tem o compromisso institucional com as autarquias, ok? Toda a parte comercial e depois desportiva do ponto de vista daquilo que são as equipas a participar, será através do Ezequiel Mosquera, que é o diretor de prova e que será ele o responsável máximo por esta parte. Mas garanto que estamos a trabalhar forte e dentro de dias teremos algumas novidades para lançar. O Cândido tinha dito que gostaria de ver as equipas que têm ciclistas portugueses a correr na volta. Falamos nesta altura de 3 equipas, não é? Da UAE, da Bahrein e da Movistar. É realista pensar que estas equipas possam vir à volta a Portugal? Falamos de uma fase tardia de temporada, em cima da volta à Espanha. Como é que é possível seduzir estas equipas a virem? Bom, não vamos querer tudo logo no primeiro ano, mas vamos querer que realmente algumas dessas equipas possam cá estar, com as equipas de formação e com alguns atletas das equipas Pro Tour, aqui um misto que possa dar algum equilíbrio desportivo à volta a Portugal, e esse garante também, porque o ciclismo português tem que ser estruturado. A nossa maior preocupação é realmente focarmos naquilo que é a formação. A nossa pirâmide está bastante alta, mas a base está fragilizada e nós temos que apostar muito na formação. No entanto, a Federação, com o decorrer dos anos, tem vindo a assumir a responsabilidade de organizar várias provas, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer, e o ciclismo não tem outro remédio a não ser certificarmos a qualidade das nossas provas, certificarmos aquilo que pode ser um garante para que hoje eu ou qualquer pai possa apostar na carreira de um filho dentro da nossa modalidade. Porquê? Porque se nós continuarmos a correr internamente e para dentro, o ciclismo não é assim em lado nenhum, o ciclismo é global. Se nós conseguirmos internacionalizar, porque vamos conseguir, porque é o caso desta volta ao Algarve, transportar um pouco de tudo isto para a volta a Portugal, para a volta ao Alentejo e para outras corridas que se organizam em Portugal, nós o que vamos fazer é credibilizar a modalidade e vamos dar aqui um garante à formação, aos seus pais
e à vontade dos miúdos que amanhã querem fazer vida do ciclismo. Para isso, eles têm que ter este garante, têm que, primeiro, estar a correr ao lado do Paulo Seixas, do Ayuso, do João Almeida, é um sonho futuro. E isso é hoje aquilo que deve de haver em qualquer modalidade. Tem que haver referências, não só como atletas, mas também como estas competições, estes eventos dentro de portas, como a Volta ao Algarve, como a Volta ao Alentejo, como a Volta a Portugal, queremos e pretendemos potencializar e modernizar para que isso aconteça. E acha que essa ideia de internacionalizar um pouco a Volta a Portugal pode irritar um pouco algumas equipas do pelotão português? Porque eu sempre que falo com as equipas, as equipas dividem-se um bocadinho. Há algumas que concordam um bocadinho com a visão que estou a perceber, que é a do Cândido, que o pelotão não tem qualidade suficiente a voltar a Portugal e que devia ser melhor, as equipas deviam ser mais fortes, mas também há algumas equipas e alguns ciclistas que eu já vi algumas citações que acham que está bem porque a volta a Portugal deve ser para um ecossistema fechado, era o que estava a dizer mesmo. Por isso é que o ciclismo... Acha que vai irritar alguém? Vai, mas eu tenho solução para essas equipas. Por isso é que o ciclismo... outro dia saiu uma notícia onde o título dizia qualquer coisa que o ciclismo é o cemitério, tem nos próximos 10 anos o cemitério do ciclismo, qualquer coisa assim. Bom, isso é o que até agora se propôs que as equipas tivessem como o ABC e que estas organizações não lhe deram outro caminho a não ser esse. Correr para dentro e fazermos da Volta a Portugal, que vai ter 100 anos, a corrida dos portugueses. Não pode. Tudo na vida mudou, a sociedade não é a mesma de quando eu comecei a correr e que o meu pai me levava às corridas. Não vivemos nessa era, a sociedade é outra, o ciclismo pratica-se de forma diferente e aquilo que nós temos garantidamente é que se ao internacionalizar as corridas vamos criar um garante para os ciclistas apostarem numa carreira e pensarem que dela vão ter um futuro. De outra forma será impossível. Para aquelas equipas que realmente ficarem desconfortáveis com isto, há uma solução para elas. É continuarem no seu patamar de formação. Porque o ciclismo não consegue outra dinâmica e o seu crescimento se não tiver equipas Pro Team e equipas World Tour a correr todas juntas. Isto vem já há uns anos a ser assim em todo o mundo. Exatamente, só que os restantes países não têm tantas equipas continentais. Portugal, se não me engano, é a equipa que tem mais equipas, que poderia ser um ecossistema que até poderia funcionar se existisse muito dinheiro, se fosse um ambiente competitivo, mas o que não é o caso. O diagnóstico são salários baixos dos ciclistas, o que depois acaba por ser uma bola de neve, não é? O pelotão, perante a realidade que existe hoje, são demasiadas equipas para... Provavelmente sim, mas é a nossa realidade e nós temos que nos adaptar. Agora, dentro da nossa realidade não podemos estar contra ela, não podemos penalizar ainda mais a realidade que existe. Nós temos que evoluir, temos que seguir caminho. Se bem nos recordamos, há meia dúzia de anos atrás, Itália, Bélgica, França, Holanda, Espanha eram grandes potências do ciclismo. Quantas equipas Pro Tour é que existem em Itália? 2, Bardiani, duas, eventualmente. Eu acho que até nenhuma. Não, Pro Teams? Não, World Tour. World Tour, nenhuma, sim. E então? Claro, exato. Estamos a falar de um país como Itália, ok? Espanha, uma. Movistar e 4 Pro Teams. Pronto, mas uma, certíssimo. Ok? Espanha fabrica ciclistas até pela sua dimensão, que não tem nada a ver com Portugal. Mas Portugal não está assim tão mal, porque quantos ciclistas é que temos a correr fora de Portugal? E todos eles de altíssima qualidade. Todos eles a ser captados em júniores e sub-23. Não chegam nem a ser profissionais em Portugal. Por isso, com quem estamos e aonde é que estamos?
Estamos em Portugal com a nossa realidade. Mas estamos na comunidade do ciclismo. E a comunidade do ciclismo não se vê nenhuma corrida nesses países, como Itália, como Espanha, a correr entre eles, a correr para dentro, não é? A correr só italianos com italianos. Não. Até porque, se revermos o nosso plantel das 9 equipas continentais que temos, quantos portugueses temos e quantos estrangeiros é que temos? Não tenho isto de cabeça, mas daqui a pouco será 50-50. Sim, ainda há muitos estrangeiros. É verdade. Porquê? Porque isto foi a evolução natural do ciclismo. Não é só aqui. Porquê que a UCI colocou data única para os campeonatos do mundo há 10 anos atrás? A partir do momento que o ciclismo se internacionalizou e é global. Porquê que o Pogacar vai à Eslovénia competir no dia dos campeonatos nacionais? Que é sempre no mesmo dia em todo o mundo. Porquê? Porque não corre no seu país de origem? Porquê que o João pode cá vir, o Rui, o Ivo, todos os demais que lá estão fora? Não é? O Rui Costa foi campeão nacional há 2 anos em Portugal. Exatamente. Porquê que a UCI olhou para isto desta forma? Com quem estamos e onde estamos? E estamos nesta realidade. E o ciclismo português, de uma vez por todas, tem que dar este passo. Tem que se globalizar e estar dentro daquilo que é a atualidade da modalidade. Para terminarmos, tinha aqui algumas perguntas mais rápidas sobre a volta a Portugal, porque há sempre muitas ideias para mudanças mais estruturais e eu queria saber a sua opinião sobre elas. Claro que para este ano sabemos que é impossível, mas a médio e longo prazo, subir de categoria é prioridade? É uma prioridade porque é principalmente a volta mais afetada na questão dos pontos. Exatamente. Em todo o mundo. Para 2027 poderemos já ter uma volta a Portugal com categoria superior? Estamos a trabalhar nesse sentido. É uma questão financeira? Não é uma questão que eu saí, dirá a seu tempo, mas estamos a trabalhar nisso. É relacionado com os dias também? Sim, é uma volta que nós gostaríamos muito de manter o mesmo formato. Era a minha próxima pergunta. Reduzir os dias é uma possibilidade? Não é aquilo que está na nossa equação, é manter os dias e subir de categoria. O Ezequiel Mosqueira fez desta pergunta, foi o não mais categórico que me deu. Tirá-la de agosto, mudar a calendarização, que é algo que se fala também, que quase sempre, mas que está muito ligado à identidade da volta, não é? De verão, com a presença dos imigrantes. Está fora de questão tirar de agosto? Eu também acho que sim, porque cada vez mais temos que pensar que isso era a mesma coisa que Algarve. Vamos tirá-la da semana do Carnaval porque pode não temos volta ao Algarve. A UCI tem um calendário tão denso que é tão difícil a adaptação a novas datas que diria que até por aí se torna complicado. Última pergunta em relação a estas mudanças estruturais. Criar uma clássica ou eventualmente até mais do que uma para tentar contornar este déficit dos pontos, porque sabemos que as clássicas dão muito mais pontos do que as provas por etapas, como por exemplo a Figueira funciona com a volta ao Algarve, pode ser uma possibilidade? Agrada-lhe? Isso já está pensado, no entanto não é por aí. Acho que as clássicas há coisas que não estão de forma correta e a pontuação das clássicas comparativamente com as provas por etapas está completamente desequilibrado e isso é um tema que está a ser debatido junto da UCI para haver um equilíbrio com alguma equidade na questão dos pontos, porque se dividirmos os pontos da Clássica da Figueira por um dia, porque a Clássica da Figueira é só um dia, ok? E se dividirmos os pontos da volta ao Algarve pelos 5 dias, não é correto, não é justo, porque vamos lá ver. E ainda por cima, o ano passado, isso prejudicou muito a volta a Portugal, não é? Porque era o ano das decisões de subidas e descidas, mas para as equipas que normalmente vêm à volta a Portugal era o ano de ter de ficar no top 30 para ter os convites. E isso afastou as pró-teams espanholas praticamente todas, não é? Também, mas depois também vemos outros países a ter corridas com algum nível, mas que não existe uma única pessoa como público. Não existe tradição. Existe um fator que é monetário, um fator meramente comercial, que hoje existe e amanhã não existe.
e o ciclismo nunca... Mas é o ciclismo moderno também, mas que me diz o Cândido, não é? Sem dúvida, mas não é a melhor opção, porque a Volta a Portugal vai ter 100 anos no próximo ano. E continua cá, e é um grande evento, e que gostaríamos que ainda continuasse a crescer. Só para terminarmos, Cândido, como é que está a questão legal, jurídica com a Pódio? A nossa questão com a Pódio, para nós, está resolvida desde o momento que decidimos pôr termo ao contrato. É incomportável que uma empresa privada possa dever a uma federação portuguesa de ciclismo quase €500 mil e, como tal, há uma cláusula no contrato que é objetiva. E foi essa cláusula que nós invocamos ao pôr termo ao contrato. Por isso, fomos alvo de uma providência cautelar, de um processo via providência cautelar, que está a decorrer. Será na próxima semana o julgamento da mesma. Estamos completamente à vontade, consciência tranquila, e para nós o assunto está resolvido. Tanto está resolvido que estamos a trabalhar na Volta a Portugal e o parceiro que nos vai acompanhar na Volta a Portugal já está a trabalhar junto de nós. Por isso, esse assunto para nós não é assunto. Temos pena é de que se tenha feito algumas notícias desadequadas e que, de longe, próximas daquilo que foi a realidade e a veracidade de todo o tema que foi explicado. No entanto, a Federação é uma instituição de bem e irá continuar a lutar para um ciclismo melhor e mais saudável, sobretudo com pessoas que estejam cá por gosto à modalidade. Cândido Barbosa, muitíssimo obrigado por esta entrevista, por ter estado no nosso podcast. Podem ouvir esta entrevista nas plataformas de streaming ou no YouTube, se preferirem uma opção com vídeo. A etapa 3 da Volta ao Algarve vai para a estrada esta sexta-feira. Será um contrarrelógio, já aqui explicado o trajeto e dissecado pelo Presidente da Federação, um contrarrelógio em Vila Moura, com um percurso de 19,5 km. Um abraço a todos. Adeus. Até à próxima.